e vamos estar falando sobre Gênesis, capítulo de número 3, versículo de 1 em diante. Gênesis 3, versículo 1 em diante. E diz assim: Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos de Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Sendo Ele o Criador de todas as coisas que nós vemos ao nosso redor, os céus pintados de azul, os mares com seus peixes, grandes e pequenos, e tudo aquilo que estava aos olhos do homem e da mulher, foram criados por Deus. O autor de Gênesis não se preocupou em dar uma afirmação quem era Deus, pois ele já parte de um pressuposto de que existia um Deus, Criador de todas as coisas. Muitos de nós nos fazemos a pergunta de quem é e quem foi o Criador de todas as coisas. A Bíblia nos fala que Ele é o Criador. Aleluia. Se existe uma pintura, ela requer um pintor. Se existe o universo que nós vemos, ela requer um Criador. E a Bíblia já parte desse pressuposto. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele continua, e Ele sempre continuará sendo o soberano. Deus nunca teve começo, meio e fim, pois Deus é eternamente. Ele não vive no tempo, pois Ele é atemporal. E é isso que a Bíblia nos fala, Gênesis 1 e 2. E além do mais, que na sua último ato de criação, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, para que eles pudessem cultivar e se multiplicar sobre a face da terra, ter domínio sobre todos os animais. Era isso, um mandato cultural. Tudo que nós vemos ao nosso redor foi feito pelo homem. Mas tem que existir uma matéria-prima. Para nós fazermos a cadeira precisa do ferro. E quem criou isso? Deus. Para nós fazermos um púlpito de madeira precisa de árvores. Quem criou as árvores? Deus. O homem só pega aquilo que Deus criou. E é isso que Gênesis 1 e 2 nos ensina. E no Gênesis capítulo de número 3, nos fala que o homem e a mulher pecam. Que é o ato deles se rebelarem contra Deus, de se afastarem de Deus, pois desobedeceram a ordem que não era, que eles não podiam comer o fruto que Deus tinha proibido. E eles pecam. E a Bíblia fala que depois de eles pecarem, eles sentem medo.
se escondem de Deus. Por que eles sentiram medo? Porque eles estavam envergonhados. Eles estavam com vergonha do ato que eles tinham feito. Pois todas as vezes que nós erramos para com outrem, nós sentimos vergonhas. Quantos de nós já não erramos para o nosso vizinho ou nosso amigo e dá uma vergonha de chegar perto dele e conversar com ele, até apertar a mão, quando ele passa na nossa frente a gente abaixa a cabeça? Quantos de nós já não sentimos esse sentimento? Foi o que eles sentiram quando viram os passos de Deus. Eles perceberam que Deus estava chegando perto deles. Então eles, com pavor e medo, se esconderam entre as árvores. Só que Deus é um Deus pessoal, que pergunta pessoalmente: aonde você está? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O nosso medo de cada dia. O medo é inexplicável, nós não sabemos explicar, pois o medo ele não é patológico, ele não é herdado dos pais. Todos nós sentimos medo, pois o medo é universal. Você sente medo? Eu sinto medo. Nós sentimos medo. E o que é medo? Medo é uma reação do perigo percebido. É aquele estado de alerta que grita em nossos pá, pá. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que reagir. Por exemplo, se eu jogasse uma faca em você, automaticamente você ficaria com medo, você se desviaria. O medo, às vezes é necessário para nos evitar de um perigo. O medo ele é fisiológico, ele trabalha o nosso corpo inteiro. Por exemplo, um carro para no meio de uns trilhos de trens. O trem chega, começa a vir, ele começa a perceber, ele começa a ficar com medo. Então o seu coração começa a bombear sangue numa velocidade imensa, que cria ali o hormônio da adrenalina, faz com que ele crie uma força inexplicável. Ele quebra a janela do vidro do carro dele, sai correndo desesperado e foge, pois ele sentiu medo, ele fugiu. Ou quantos de nós já não viram histórias de que uma mulher, uma mãe, vê o seu filho em perigo, ela vê o medo, o estado no medo dela de perder o filho. Então ela cria uma força inexplicável, até levantar um carro. Isso é o que o medo produz. Às vezes o medo é bom. Porém o medo que eu quero falar de hoje não é um medo bom, mas é um medo excessivo em nossas vidas. Que é aquele medo que nos faz de insegurança, que nos torna incapazes de viver a vida. Um medo que nos traz angústia de caminharmos. Um medo que faz com que nós tenhamos aquele sentimento de eu sou incapaz de viver. O excesso de medo, ele paralisa as nossas vidas. Porém, a falta de medo, ela nos mata. Pois quem não tem medo de autoridades, não tem medo de matar alguém. E vai para a cadeia. Ouvindo uma história muito famosa que estava no Facebook esses dias, e eu acho que provavelmente já deve ter visto, um cantor sertanejo foi entrevistado por uma pessoa, um jornalista, e ele pergunta para o cantor sertanejo chamado Leonardo, e fala assim: olha, você tem tantos filhos, e você é presente, você tem 6 filhos, com cada mulher, como é assim? Você fica presente lá, você sempre está lá, você nunca teve um escândalo, você nunca deixou de pagar pensão, tudo e tal, você sempre foi bonitinho. Aí a resposta dele fala: sabe qual foi? É que eu tenho medo de ser preso. Olha o que o medo fez com que ele tenha uma prudência, certo? Mas o medo que eu quero falar hoje é o medo que ele paralisa as nossas vidas. É o medo que nos torna pessoas incapazes de vivermos a vida. Qual é o seu medo de cada dia? Quais são os seus medos? Segundo algumas pesquisas, quase 21% das pessoas elas sofrem de transtorno de ansiedade. Ou seja, elas vivem o tempo todo com medo de algo. Com medo de alguma coisa. Ela tem medo de errar. Ela tem medo de perder algo ou alguém. Ela tem
tem medo de fracassar, ela tem medo daquilo que é desconhecido na vida dela, entre outras coisas. Mas qual é o seu medo? Você tem medo do quê? Medo de errar? Medo de fracassar? Medo de perder alguma coisa? Alguns de nós têm medo quando o pastor nos chama no púlpito. Começamos a ficar pálidos, a nossa boca parece que seca, o nosso coração começa a bater de uma velocidade forte, que a gente começa a querer se esconder atrás das cadeiras. Não me chama, pastor. Agora me chama, já era. O medo faz com que a gente se esconda. Adão e Eva se esconderam, pois tinham medo. Se esconderam entre as árvores. Primeiro eles tentaram se cobrir, porque era um para o outro. Eles estavam se escondendo um para o outro. Mas quando eles ouviram a Deus, eles falaram: não, as folhinhas não vai dar, tem que ser algo maior. Então foram atrás das árvores. E quando nós sentimos medo, nós ficamos ansiosos, estressados. Às vezes nós perdemos até o sono. Porém a Bíblia nos ensina, desde Gênesis 1, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as nossas incertezas. Ele é soberano sobre as nossas fraquezas. Ele é soberano sobre todos os nossos medos. E se Ele é soberano sobre todo o universo, o seu medo, diante dele, não é nada. Por isso ele chega diante de Adão e fala: Adão, aonde tu estás? Se eu me esconder entre as rochas, se eu me esconder debaixo de algum lugar, não tem como, pois Deus ele é onipotente, poder sobre todas as coisas. Deus ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus ele é onipresente, está em todos os lugares. E se ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder e ele sabe de tudo. Não importa as suas fraquezas, os seus medos, ele está com você. Aleluia! É isso que a Bíblia nos ensina. Mais do que qualquer outro mandamento, a Bíblia ela nos fala: não temas. Mais de 150 vezes a Bíblia fala: não temas. Não temas. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo. Em Gênesis 15, versículo de 1, Deus chamando Abraão. No capítulo 12 ele chama. No 15 ele reforça esse chamado. E ele diz: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Se eu sou o teu escudo, eu te protejo. Eu cuido da sua vida. Eu estou acima de todos os seus medos e incertezas. Se você vai para um lado, se você vai para o outro. Se você vai para frente ou se você vai para trás. Eu estou com você. Por isso não temas. Eu te protegerei. Aleluia! Obrigado. Em nossos dias nós vivemos um grande problema, um grande temor, um grande medo, que dentro da psicologia nós chamamos de agorafobia. É medo de lugares abertos, de lugares onde há multidão, de lugares públicos. O coronavírus hoje faz com que nós nos afastamos socialmente uns dos outros. Temos medo de frequentar lugares onde há muita aglomeração de pessoas. E muitos depois deste coronavírus vão ter esse problema de agorafobia, medo de multidões, medo de pessoas, de lugares abertos, medo de públicos. O coronavírus é um vírus que atinge algumas pessoas, alguns velhos, algumas pessoas que têm problemas respiratórios. Porém o medo, ele é universal, atinge a todos. Desde a criança até o mais velho, o medo atinge. Aleluia! Porque o pecado entrou na humanidade. O maior vírus de todos os tempos está no coração de cada um de nós aqui. Acima do coronavírus há um pecado maior, um vírus maior. O pecado que produz o medo. Será que você vai ter depois desse coronavírus, dessa pandemia, o agorafobia? Medo disso? Ah não, não se preocupa não, eu gosto de público. Irmãos,
pavor. Eu tinha um pavor de falar em público. Mas aí a gente é filho de pastor, né? E é obrigado meio que falar na frente, né? Porque o pai vai chamando para cantar, para tocar. E a gente vai aprendendo. Quem tem medo de falar aqui na frente? Levanta a mão bem pequenininha assim, ó. Né? Cada um tem um medo específico. Já pensou os jovens? Vamos lá, vamos falar com os jovens aqui. Hoje é culto dos jovens. Qual é o seu medo? Hoje, a psicologia descobriu um novo medo. E os jovens têm bastante. Eu vou mostrar para vocês esse medo. Que é a nomofobia. O que é nomofobia? É o medo de ficar sem um celular. É o medo de ser incapaz de viver sem um celular. Por problemas que acabou a bateria, eu fiquei sem bateria, eu fiquei sem Wi-Fi. E isso é chamado de nomofobia. Uma pessoa que vive e não consegue viver sem celular. Aí, o versículo preferido desse jovem que não consegue viver sem celular é: o Wi-Fi é o meu pastor e nada me faltará. A bateria é o meu pastor e nada me faltará. Antes de dormir, né? Aquele versículo Salmos 1 que vai dizer, né? Que a palavra lei do Senhor, eu medito nela dia e noite. Agora eu medito no celular de dia e de noite. Não consigo viver sem isso. Isso é nomofobia. Se você é jovem, tem medo de ficar sem celular, saiba que você já tem uma fobia. Você já tem um medo. Todos nós temos medo. Todos nós temos medo. Mas saiba que o medo ele é sempre individual. Ele é sempre seu, não mais de ninguém. Ele sempre será seu. Não tem como você pegar o seu medo e dar para outra pessoa. Toma aqui, ó. Aqui. Fica com o meu medo. Meu medo de dirigir vai ficar com você. Se você não tirou a carteira até agora porque você tem medo de dirigir, o problema é seu, é individual. Tem medo de cozinhar, tem medo de comer, tem medo de fazer não sei o que, tem medo disso aqui, pá. Hoje em dia as pessoas têm medo de tudo. Em vez de elas colocarem açúcar no seu café, elas colocam adoçante. Aí para acabar com medo de engordar, né? Aí coloca adoçante. Não, melhor ainda, agora eu vou tomar café sem açúcar. Medo de diabetes. Quero uma vida saudável, tem medo de tudo. Hoje nós temos medo, às vezes queremos colocar nas nossas casas no Brasil, tem que colocar câmera para vigiar nossas casas. Porque nós temos medo de sermos assaltados. Nós temos senhas para celular, nós temos senhas para nossos bancos, para nós temos medo de sermos roubados. Entre outros medos. Como alguns poetas vão dizer, tenho medo do meu mundo acabar, não do mundo acabar. O que ele queria dizer, filosoficamente falando, ele tem medo de que as suas coisas que estão no seu pertence acabem, mas o mundo que se exploda. Eu estou vivendo bem, o mundo que se exploda. Quantos de nós já não ouvimos isso? Se eu estou bem com a minha família, a minha volta não é meu problema. Salmos 23:1 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele continua alguns versículos depois, no versículo 4 ele vai dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Pega todos os seus medos. Se você sabe que Deus é soberano, coloque à disposição dele, pois ele é o único que pode pegar os nossos medos e tomar sobre si as nossas dores e dizer: não temas, pois eu sou contigo. Aleluia. Deus ele é soberano sobre os nossos medos, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas incertezas. O medo de perder a família, Deus ele é soberano. O medo de perder um ente querido, Deus ele é soberano. O medo da morte, Deus ele é soberano. O medo de perder os seus filhos, Deus é soberano. Deus ele é soberano sobre tudo. Se o salmista não soubesse o que era passar no vale da sombra da morte, ele não reconheceria quem era Deus. Às vezes o medo está para aqui nas nossas vidas, para nós reconhecermos quem nós somos. O deserto é o lugar onde mais nós sentimos medo. O povo de Israel sentiu medo no deserto, o medo de ficar sem comer, o medo de ficar sem beber água.
E é lá que eles veem as maravilhas de Deus sobre a vida deles. Quantos de nós não ficamos com medo de perder alguma coisa? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, vai dizer, Deus dizendo para Josué, não te mandei? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, não tenha medo, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. O que o salmista Davi tinha com Josué, a confiança em Deus. O que o salmista Josué e Abraão tinha, a confiança em Deus. Eu não temo mal algum, porque o Senhor é meu escudo. Eu não me espanto, porque o Senhor vai estar comigo onde quer que eu andares. E o versículo que foi lido hoje, foi lido em Mateus, paralelamente no Evangelho de Lucas, vai dizer por isso, Jesus dizendo para os seus discípulos, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pelas vossas vidas. Lembra? Transtorno de ansiedade é pessoas que têm medo de viver, medo de algo. Não andeis com medo pelo que vocês têm na nossa vida, na vida de vocês, quando a vez de comer, nem pelo vosso corpo, ou com o que vocês vão vestir. Você se preocupou com o que você vai se vestir? Ai, eu vou vestir essa roupa. Ai, será que eu estou bonito? Será que eu não estou bonito? Peraí. Ah, não. Quem comeu hoje? Quem comeu hoje? Quem não comeu, melhor? Quem não comeu hoje? Nós estamos aqui civilizadamente, certo? Nós não temos medo, porque nós comemos, nós bebemos, nós temos roupa para vestir. Mas, por exemplo, fecha essas portas, porque o coronavírus está em todo o país, só sobramos nós como sobreviventes aqui. E só tem uma comida aqui. Só a única comida aqui, que é uma coxinha. Nós não vamos passar 1, 2, 3, 4, 5 dias aqui não, dentro desse tempo, tudo fechado. Nós só vamos sair daqui a 1 ano. E nós só temos uma coxinha para dividir entre nós aqui durante 1 ano. Daqui a pouco vai bater um medo, vai bater um desespero em nossas vidas, com fome, e nós vamos lutar pela sua coxinha. A única coxinha que tem aqui. O medo. Medo. Basta o medo bater em todos os corações de cada pessoa, as pessoas se desesperam. O medo de ficar sem papel higiênico. Aconteceu esses dias. Agora é o medo de ficar sem máscara. Todo dia a gente cria um novo medo. Todo dia a gente tem um medo em nossas vidas nova. Qual é o seu medo? Jesus já estava ensinando. Não andeis com medo, ansiosos pela vossa vida. Pela vossa vida. Se você vai te comer, se você vai vestir, o que você vai... Não se preocupa. João 1, capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No versículo anterior, o contexto está falando do amor de Deus, que Deus ele é amor. E se Deus é amor, e nós vivemos em Cristo Jesus, que é a nossa esperança de cada dia, não o medo de nosso de cada dia, pois Jesus ele é a esperança, nós não temos o que temer, senão nós não temos o que temer, se nós vivemos no amor. Esse amor ele não produz medo. Não vai existir medo no amor que Deus dá. Glória a Deus. Se você confia em Deus, se você sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, por que haver medo em nossas vidas? Pois o amor em Cristo faz com que nós vivamos sem medo em nossas vidas. Aleluia. Romanos 8,15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai.
Davi tivesse medo de Golias, ele não enfrentava Golias. Ele enfrentou Golias porque ele sabia que aquilo ali não era uma batalha individual entre Golias e Davi, ou Davi entre Golias, tá? Nunca foi uma batalha entre esses dois. Primeiramente, ele fala que era uma batalha espiritual entre o Deus dos deuses contra um Deus fraquinho, que era o dos filisteus. E havia ali uma libertação, porque o que Golias fala para Davi é, para o povo lá: se eu ganhar, o soldado de vocês perder, vai virar escravo. E se vocês ganharem, nós nos tornaremos escravos. Ele sabia que era uma batalha pelo povo dele, pela nação dele. Será que você sabe quais são as batalhas que você está enfrentando? Se você soubesse, deixaria o medo de lado e confiaria em Deus, e olhava para a cara dos seus gigantes e dizia: eu vou aí, ó, em nome do Deus vivo, soberano, criador dos céus e da terra. O que você faz com medo? O medo, ele paralisa as nossas vidas e faz com que nós não andemos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele está parado no vale da sombra da morte? Não. Ele está andando. Aleluia. Pois é momento, é passageiro. Pois eu vou andar. Ainda que eu andasse, andando pelo vale da sombra da morte. É isso que ele quer nos dizer. Não fique paralisado com o seu medo, no seu medo. Confie em Deus e olhe para frente. Pois o Espírito de Deus nos faz liberdade, que nos traz liberdade. Muita gente tem sido escrava do medo. Você não é mais escrava do medo, como Romanos 8,15 vai nos dizer. Você é filho de Deus. Aleluia. Para me terminar, a Bíblia fala, Apocalipse 21:4 vai dizer que Ele enxugará todos os seus olhos, toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vamos lá, trazemos aqui para o nosso tema. Muita gente tem medo de chorar, porque ela só chora porque perdeu algo. Só choramos porque perdemos algo. Temos medo da morte. Temos medo de ficarmos tristes. Temos medo do choro. Temos medo de ficarmos doentes, com dores. Temos medo de câncer. Temos medo de problemas respiratórios. Temos medo de coronavírus. Só que Apocalipse 21 ele vai dizer: ei, não precisam ter medo, pois Cristo já venceu tudo. Aí ele vai dizer no versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você não vai precisar ter medo de mais de lágrima. Toda morte não precisa ter medo mais de morte. Toda tristeza não precisa ter medo mais de tristeza. Todo choro não precisa ter medo mais de choro. Toda dor não precisa ter medo mais de dor. Aleluia. Pois ele venceu a morte. Voltamos ao nosso texto que nós lemos. Eles tinham medo de Deus por errarem contra Deus. Se esconderam atrás de árvores. Será que você tem fugido da presença de Deus com medo de Deus? Medo do que Deus vai falar com você? Você não sabe, eu fico pensando, se eu for na igreja, ai Deus vai, Deus não sei o que, ai não vou para a igreja não. Ei! Assim como Deus olhou para Adão e disse, pessoalmente, aonde tu estás, assim diz Deus. Você está com medo e tem se escondido. Deus diz, aonde você está? Pergunta, aonde estão os levitas? Aqueles que louvam o Senhor. Você tem medo de ir para a cozinha, cozinhar na cantina missionária? Deus pergunta, aonde estão os cozinheiros da casa de Deus? Melhor ainda, você tem medo de perder a sua família? Deus pergunta, eu sou dono da sua família, aonde você está? Se você não quer vir com a sua família tua, vem para a casa de Deus. Aonde você está? Aonde você está com esse teu medo? Se escondendo?
O amor, ele não produz medo. A cruz foi por amor. E no amor não há medo. Hoje eu e você não precisamos nos esconder entre as árvores como Adão e Eva fizeram. Hoje eu e você temos um lugar que é o esconderijo no Altíssimo, a sombra no Onipotente. Nós lá descansaremos. É na cruz de Cristo. Aleluia! Não é mais entre árvores. Nós não mesmo fazemos as nossas esconderijos. É Deus que faz esconderijo para você habitar. É Deus que faz um local onde você pode viver sem medo algum. O sangue de Cristo foi derramado por você para você não ter mais medo. Hoje, eu, Everton, não me escondo entre as árvores fazendo o meu próprio esconderijo. Eu habito na cruz de Cristo. Aonde você tem habitado? Aonde você tem se escondido? Vamos ficar de terra. Aleluia! O nosso medo de cada dia. Deus, ele está dizendo hoje: lançai fora todo medo. Qual medo você tem? Medo de fracassar? Muitos têm medo do futuro. Não andeis ociosos pelas coisas que estão acontecendo no futuro dele. Pessoas que têm falta de esperança de viver uma vida, pois o medo, ele mata a esperança. O medo, ele acaba com a sua fé que você tem. O medo fez com que os discípulos tivessem tanto medo que a hora para Jesus era fantasma. O medo habitou no coração deles. Só que aí precisa de fé nas nossas vidas. Você tem deixado a fé por causa do medo? O que você tem feito? O que você tem medo? Hoje foi uma pregação para nós avaliarmos a nossa vida e avaliarmos os nossos medos. Se você tem um medo, daqui a pouco vai ter um medo de agorafobia, medo de multidões. Ou se você é jovem, ou até os adultos têm medo de homofobia, medo de ficar sem um celular. Ou qualquer problema, qualquer medo excessivo que você tem. Não deixe esse medo paralisar a vida de vocês. Ande pelo vale da sombra da morte com a cabeça erguida. Saiba que Deus, ele é contigo e nada mais te faltará. Feche os seus olhos. Pense em todo o medo que afligiu a sua vida até os dias de hoje. Se você tem medo do futuro, entregue ao Senhor. Cristo, ele morreu por nossas vidas. Jesus, ele está aqui porque ele nos amou. E todo medo fuja na presença de Deus. Vamos orar. Deus Santo, Criador dos céus e da terra, aquele que é soberano sobre as nossas vidas, aquele que nos deu vida e fôlego de vida. Pecamos contra Ti e nos escondemos entre as árvores. Fugimos de medo, com medo de entrarmos na Tua presença. Fomos afastados pelos nossos próprios erros. Com medo, vivíamos. Mas em Cristo Jesus, todas as coisas foram reconciliadas. E hoje eu posso habitar na presença de Deus, habitar no esconderijo do Altíssimo. Em Cristo todo medo foi vencido. Se tem irmão aqui, irmã aqui que sofre com medos, medo de fracassar, medo de errar, medo de prosseguir, medo de dirigir, medo de caminhar, medo da morte, medo de perder filhos, medo de doenças, medo de perder a família. Senhor Jesus, mostre que Deus, Tu és soberano sobre todos os medos. Na vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Cristo, aquele que nos deu a esperança de vivermos eternamente, pois Ele enxugará todas as lágrimas. Nós oramos agradecidos naquele que venceu todo o medo, para nos dar toda a esperança e todo o amor. Jesus Cristo. Amém.